Como que um judeu, fariseu ferrenho na observância da lei, se tornou o maior pregador cristão, passando da lei para a graça? Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecerem a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo, vamos conhecer o contexto em que Paulo cresceu. Vamos realizar um estudo sobre o texto bíblico deste encontro transformador entre Paulo e Jesus ressuscitado, e as consequências da vocação de Paulo para o cristianismo. Para melhor compreender o que significa esse chamado à vocação de Paulo, é importante conhecer o contexto em que Paulo cresceu, quem era ele. Paulo cresceu em uma cidade chamada Tarso, por isso era conhecido como Saulo de Tarso. O nome Saulo era o seu nome original em hebraico, enquanto Paulo é a versão latina desse nome, que ele adotou após sua experiência na estrada para Damasco com Jesus ressuscitado. Tarso era a cidade onde ele cresceu, localizado na região da Cilícia, atual Turquia. Antes de ser chamado à sua vocação, Saulo era um fariseu zeloso que observava as 613 leis do judaísmo. Por este zelo com a lei, se tornou um perseguidor dos cristãos, acreditando que estavam distorcendo a fé judaica. Em Atos dos Apóstolos, Saulo não apenas testemunhou a morte de Estevão, mas concordou com ela. Isso demonstra seu fervor religioso e sua convicção de que os cristãos eram hereges que mereciam punição. Agora vamos ler o texto bíblico sobre esse encontro entre Paulo e Jesus ressuscitado e conhecer os detalhes desta vocação. Mas antes, se você não é inscrito no canal e gosta de conteúdos bíblicos e sobre fé, corre para se inscrever e não esquecer, e assim não perder nenhum vídeo. Agora abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos lendo e refletindo sobre o texto. Versículo 1. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. O sumo sacerdote não tinha jurisdição para mandar prender em outra cidade, nem mesmo na dele. Isto pertencia a Roma. Eles apenas tinham o direito de praticar a religião. Mas uma carta serviria para Paulo poder chegar na sinagoga de Damasco e explicar o motivo de sua visita. Ele queria prender os do caminho. Era assim que os cristãos eram chamados no início do cristianismo, os do caminho. Só mais tarde ficariam conhecidos como cristãos. Foi na cidade de Antioquia, para onde os cristãos foram em decorrência da perseguição, que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Versículo 3. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Momento da teofania. Deus está presente em todos os lugares, mas a sua manifestação não é em todo momento e lugar. Mas aqui foi. Jesus se revelou de forma íntima a Saulo. Veja, no texto bíblico não tem cavalo. A imagem de Paulo caindo de um cavalo é uma representação artística posterior que se popularizou ao longo dos séculos e foi incorporada a muitas pinturas e outras obras de arte. Jesus o chama duas vezes. Na Bíblia, sempre que um personagem é chamado duas vezes, significa que a sua missão é muito grande, como Abraão, Abraão, Samuel, Samuel. Na Bíblia, temos muitos outros personagens, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que são chamados duas vezes pelo nome. Você lembra de mais algum? Deixe nos comentários.
Versículo 7. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu nada. Os homens que acompanhavam Saulo ouviam a voz, mas não o viam. Ver significa crer. A cegueira física de Saulo após o encontro com Jesus é um símbolo da cegueira espiritual que o acometia antes da conversão. Os 3 dias de jejum e cegueira representam um período de intensa reflexão e preparo para uma nova vida. A história de Saulo nos mostra que ninguém está além do alcance da graça divina. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Tanto Saulo quanto Ananias recebem visões distintas, mas simultâneas, com um objetivo comum: a transformação de Saulo. A visão de Saulo o prepara para receber o toque de cura e a fé, enquanto a visão de Ananias o envia para cumprir a vontade de Deus. A sincronia desta visão demonstra a soberania de Deus sobre os eventos históricos. Deus está no controle, orquestrando os acontecimentos para cumprir seus propósitos. Versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias conhecia a reputação de Saulo e os danos que ele havia causado à comunidade cristã. Era natural que ele sentisse medo e dúvida em relação à missão que lhe fora confiada. A conversão de um perseguidor tão ferrenho parecia algo improvável, se não impossível. Ao se aproximar de Saulo, Ananias colocava sua própria vida em risco. Apesar de suas dúvidas e hesitações, ele escolhe obedecer à instrução divina, demonstrando a importância da obediência à vontade de Deus. A imposição das mãos de Ananias sobre Saulo representa, além da restauração física, o momento em que ele recebe o Espírito Santo, preparando-o para sua nova missão como apóstolo dos gentios. Versículo 18. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois, comeu e ficou forte como antes. A queda das escamas do olho de Saulo é um símbolo poderoso da remoção de um véu espiritual que o impedia de ver a verdade sobre Jesus Cristo. O batismo marca o seu ingresso oficial na comunidade cristã e simboliza sua morte para o antigo modo de vida e o novo nascimento em Cristo. A conversão de Saulo teve um impacto profundo no cristianismo primitivo. Ele se tornou um missionário incansável, pregando o evangelho primeiro aos judeus. Quando estes não aceitavam, ele ia aos gentios e assim foi estabelecendo muitas comunidades cristãs, como Antioquia, Corinto, Éfeso.
Suas cartas, que compõem uma grande parte do Novo Testamento, testificam isso e moldaram a teologia cristã até hoje. Paulo não tinha a pretensão de criar uma nova religião. Ele queria que seus irmãos judeus aceitassem que o Messias já tinha vindo, era Jesus, que eles mataram. Mas este discurso não foi aceito por muitos judeus, mas foi aceito pelos gentios, ou seja, os não-judeus. Portanto, Paulo abriu as portas para que os gentios se tornassem cristãos, sem a necessidade de se converter ao judaísmo para se tornar cristão. Paulo enfatizou a universalidade do plano de salvação de Deus, mostrando que o Evangelho era para todas as pessoas, independente de sua origem étnica ou social. Passou da mudança radical da pregação da salvação, baseada na necessidade da obediência à lei, para a salvação através da fé em Cristo Jesus, por meio da graça. Espero que você tenha curtido esse vídeo e, se sim, curta aí para trazer mais conteúdos como esse. E se você quer estudar mais sobre Paulo, conheça a coleção Cartas Paulinas de Mapas Mentais. Vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Na lateral você encontra mais vídeos para seguir conhecendo a Deus e assim fortalecendo a sua fé. Paz e bem.